Que a paz de Cristo esteja com todos, mais uma vez aqui nesse vídeo, onde nós iremos falar sobre a segunda parte, para onde nós iremos depois que morremos. Mas antes de mais nada, eu quero pedir a você que assiste esse vídeo, deixa aí um comentário, deixa aí um ok que gostou, se possível até se inscreva aí no canal, que estaremos colocando mensagens poderosas, tirando dúvidas e esclarecendo muitas questões no meio do povo evangélico, e o inferno é uma delas, tá? Porque nós escutamos tanta coisa acerca do inferno, até mesmo de pessoas que se dizem evangélicas, chegam a afirmar que acha que Deus vai dar um jeitinho, porque Deus não é um Deus que ia lançar uma pessoa no inferno e eternamente. E dizem até o seguinte: como é que Deus pode lançar pessoas no inferno eternamente por causa de pecados que cometeram numa vida temporária? Mas o que importa em tudo isso é que a Bíblia diz que tem um inferno. Existe um inferno, existe um céu e existe um inferno. Não cabe a mim querer saber o porquê que Deus fez isso. Não cabe a mim. Eu sou apenas uma criatura, uma mente terrena. Deus é eterno, uma mente eterna. Então, quem é que vai querer entender Deus? O que é importante é que a Bíblia diz que existe. A gente, quando lê a Bíblia, nós podemos encontrar quatro razões para a existência de um inferno. A primeira razão é a justiça de Deus, tá? Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus justo. E se Ele é um Deus justo, com toda certeza Ele irá fazer justiça para aqueles que precisam. E o inferno é a maior prova da justiça de Deus. Leia depois aí Romanos capítulo 2, todo ele. Você vai entender o que eu estou falando, porque o tempo aqui é limitado, eu não quero demorar muito. Mas leia Romanos capítulo 2, que fala sobre a justiça de Deus. Mas só para você ter uma noção, você imagina uma pessoa que passou a sua vida toda fazendo maldade. E na hora da morte, vou morrer, vou descansar, ou vou reencarnar no outro corpo, ou vou ser um espírito em evolução, ou eu vou passar um período no purgatório para penar meus pecados para depois ir para o céu. Será que seria assim? Não, não é assim. Com toda certeza. Um exemplo disso, eu vou pegar um exemplo que todo mundo conhece: Adolf Hitler, responsável pela morte de milhões de pessoas. Quando se viu cercado, segundo a história, o que ele faz? Ele tira a sua vida. Vou descansar, vou para o céu? Não. Existe uma justiça para aqueles que realmente operam e fazem o mal. Leia Romanos capítulo 2 que você vai entender. O segundo motivo para a existência de um inferno, pasmem vocês, é o amor de Deus. Ué, como assim? O amor de Deus? Sim, o amor de Deus. Deus não força ninguém a amá-lo. Deus não exige, não força ninguém a amá-lo, porque o amor forçado é violação e Deus não é assim. Nós que desejamos, somos nós que desejamos e se lançamos no inferno, porque se Deus é um Deus de amor, Deus é amor, mas Ele não exige, Ele não força ninguém a amá-lo, logo somos nós que escolhemos. Porque quando você ama alguém, você quer estar perto daquele alguém. E a falta de amor por Deus nos leva o quê? A separação dele. E o inferno é a eterna separação de Deus. Terceiro motivo para a existência do inferno: a dignidade humana, aliada ao que eu acabei de falar aqui, que o homem escolhe o que ele quer para ele. O homem que escolhe. Não é Deus que força o homem a ir para o céu, nem Deus força o homem a ir para o inferno. É o homem que escolhe para onde ele quer ir. Ninguém
que vive nessa vida aqui na terra vai chegar ao ponto de dizer que nunca ouviu falar de um céu e de um inferno. Não, a escolha é minha e a escolha é sua. E o quarto motivo é a soberania de Deus. Se não existisse o inferno, não haveria vitória contra o mal. O bem nunca prevaleceria contra o mal. É só olhar na Bíblia. O joio e o trigo vão crescer, mas vai chegar uma hora que vai haver a separação. E a vitória final é exatamente essa. O céu para aqueles que aceitaram a Cristo, andaram nos seus caminhos, nos caminhos de Deus, e o inferno para aqueles que desobedeceram. Mas, vamos lá. Quem estará no inferno? Quem vai para o inferno? É bom, vamos aqui colocar as coisas de acordo com a palavra. Se você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, você vai ver que os primeiros habitantes do inferno é o diabo, o anticristo e o falso profeta. Os primeiros habitantes do inferno, Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo, o anticristo e o falso profeta. O anticristo nós vamos falar em outro vídeo aqui no canal, mas se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, vai falar também sobre a derrota dele. A mesma coisa o falso profeta. Apocalipse capítulo 19, versículo 20, vai falar sobre a derrota dele também. Então o diabo, o anticristo e o falso profeta e os anjos caídos, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, quem são esses anjos? Foram aqueles que se rebelaram com Lúcifer, contra Deus. A Bíblia os chama de anjos caídos. Esses também serão lançados no inferno. E, Pai, infelizmente, aqueles que não aceitaram a Jesus, que não obedeceram a Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, o próprio Jesus, ele diz bem claro: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, será lançado no inferno. Não creu em Jesus, não aceitou Jesus, não andou nos seus caminhos, será lançado no inferno. E lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, leia depois aí, fala sobre 8 categorias de pecado que vai levar o homem para o inferno. Tá? Mesmo você aceitando a Jesus, leia esses versículos, porque muitas das vezes você pode estar se deixando levar por um desses pecados, vai ser lançado no inferno. Agora, qual é a característica do inferno? Como é o inferno? De que maneira que é? Antes de falarmos sobre as características do inferno, é bom lembrar uma coisa: o homem não foi convidado para ir ao inferno. Você sabia disso? O inferno não foi criado para o homem. Mateus capítulo 25, versículo 41, vai dizer que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O homem não foi convidado. O homem que se lança no inferno por recusar a Cristo e desobedecer a sua palavra. Sabe o que foi reservado para o homem? É o que Jesus disse lá no livro de João, capítulo 14, que na casa de meu pai há muitas moradas. Isso foi reservado para o homem, para aqueles que aceitam a Cristo, não o inferno. Mas quais são as características do inferno? O que é lá? Eu lembro que alguém falava, uma pessoa que eu conheci, e ela falava: eu vou encontrar muita gente lá, vai ser divertido, que não sei o quê. Não. Alguns textos bíblicos vai dizer para nós, como Mateus capítulo 3, versículo 12, capítulo 13, versículo 42, e Marcos capítulo 9, versículo 43, vai dizer que lá o fogo não apaga nunca. Imagine isso.
Eu sei que você já deve ter chegado perto de um fogaréu. Você sente, sabe, aquele incômodo da sua pele queimar. Imagine num lago de fogo. Um fogo que nunca vai se apagar. Para toda a eternidade, a pessoa vai ficar ali sofrendo. E se é um fogo que não se apaga, imagine o sofrimento. Muitas pessoas vão ficar ali pensando remorsos, arrependimentos, mas vai ser tarde demais. Em Lucas capítulo 16, aquela parábola que todos nós conhecemos do rico e Lázaro, aquele homem começou a lembrar de tudo que ele fazia anteriormente, mas ali já era tarde. E naquele momento de sofrimento, o que ele faz? Ele consegue ver do outro lado Deus. Ele consegue ver Lázaro no seio de Abraão, desfrutando das delícias do céu, de uma outra característica do céu, a sede enorme que as pessoas irão sentir. Ele chega a clamar para que Lázaro apenas botasse o dedo na língua dele para o refrescar, porque ele estava ardendo em sede. Sede eterna para todo sempre. Tormento e dor eterna é o que aguardam aqueles que desobedecem a Deus no inferno. Apocalipse capítulo 14, versículo 10 e 11, fala sobre o ranger de dentes, uma dor realmente infernal no verdadeiro sentido da palavra. Sede, dor, tormento, isso por toda a eternidade. E sem contar que além de tudo isso, tem a eterna separação de Deus. Eternamente separado de Deus. E sem contar que enquanto no céu, diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 22, versículo 5, que lá não vai ser preciso ter sol, porque a glória de Deus nos iluminará. A Bíblia vai dizer que lá no céu é um lugar de trevas exteriores. Mateus capítulo 8, versículo 12, Mateus 22, 13, 25 e 30, fala que é um lugar de trevas. Imagine você não ver ninguém, sozinho ali sendo atormentado. Desculpa, não é história de ficção, não é história da carochinha, não é fantasia, isso é real. Isso é real. Nem todo prazer desse mundo, prazer do sexo, prazer das riquezas, nada vale a pena ir para esse lugar. Não vale a pena. E um detalhe, o diabo sabe que está chegando a hora dele. E exatamente essa coisa que ele coloca na mente das pessoas, que não existe um inferno, é o que leva as pessoas a desacreditarem, a dizerem até mesmo que o inferno já é aqui. Que inferno bom, né? Uma geladeira aqui com uma aguinha gelada, um ventinho correndo aqui, um ar-condicionado que eu posso ligar. Não, é lugar de sofrimento. Quero aproveitar, inclusive, desse vídeo para também jogar por terra um ensinamento que existe até mesmo em algumas igrejas evangélicas, que diz que o diabo está lá no inferno. Não, o diabo não está no inferno. Entenda isso. A Bíblia vai mostrar que o diabo não está no inferno. É só a gente lembrar do livro de Jó, quando ele se apresenta diante de Deus e Deus pergunta. Deus não pergunta a ele porque Deus não sabia de onde ele viria, mas para ficar registrado. De onde vem Satanás? Do rodear da terra, passear por ela. Em outros textos, ele é chamado de príncipe das potestades do ar. Efésios capítulo 2, versículo 2. Então, no momento agora, ele não está no inferno. No momento agora, ele está aí,
rodeando a terra, passeando, causando destruição, porque, como diz o próprio Jesus, matar, roubar e destruir são suas características. Então ele não está no inferno, ele está rodeando a terra e passeando por ela, mas no futuro, Apocalipse capítulo 22, versículo 10, sim, no futuro ele realmente será lançado no inferno, mas no momento ele ainda não está. Nem ele, nem os seus demônios, nem os seus servos, os seus anjos decaídos também não estão no inferno. Estão aí, como a Bíblia fala, as potestades do ar. Inclusive, um texto muito conhecido da igreja, em Lucas capítulo 8, quando a Jesus expulsa aqueles demônios, aquela legião de demônios do lado do Gadareno, né? E os demônios perguntam a Jesus se poderiam entrar na manada de porcos, mas que não lançasse eles no abismo. Abismo ali não é o inferno, tá? É que às vezes a gente fala assim, nem os demônios querem ir para a casa deles no inferno. Não, o abismo ali é a prisão. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, fala que alguns anjos caídos estão presos, aguardando o dia do juízo. Então eles não queriam ir para essa prisão. Eles queriam realmente entrar naquela manada de porcos. E é bom lembrar que em alguns textos bíblicos, o inferno no Novo Testamento não está dizendo o inferno aonde o diabo será lançado, aonde as pessoas que não aceitaram Jesus serão lançadas. Em alguns textos, inferno quer dizer Hades, que foi para onde o rico da parábola foi lançado, e outros textos quer dizer Tártaro, que é o abismo aonde estão presos os anjos caídos, e o final, o inferno mesmo, Geema, aonde será lançado o diabo, seus anjos, o falso profeta, o anticristo e todos aqueles que desprezaram a Jesus. Lá no Antigo Testamento, me veio agora na memória, não me lembro agora onde é que está escrito, mas tem um texto no Antigo Testamento que diz assim, ó, os ímpios serão lançados no inferno, e todos aqueles que se esquecem de Deus. Que nós, que você, que eu, enquanto temos vida, vamos lutar para ir para o céu. Não é fácil. É interessante que o próprio Jesus falou, o caminho para o inferno é assim, ó, é largo, é fácil de ir, é fácil. E muitos são os que vão para lá, enquanto o caminho para o céu é apertado, é estreito. E olha, mais uma vez dizendo, não é historinha. Leia a Bíblia, tá? Leia a Bíblia e você vai ver que tudo isso é real. O Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeçam nele a luz do Evangelho. E o que é o Evangelho? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você não crê, como já falamos aqui, já está condenado. Que o Espírito Santo continue falando melhor em cada coração. Amém.